Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, quarto vídeo dessa maratona, dessa saga de 1235 questões. E você está, né? Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já está assistindo já, se você não assistiu ainda, assista. Tem os outros vídeos também. E vamos começar, né? 2017, revalida. É só para dizer que as questões não são uma sequência, entendeu? Não é a sequência de 2017. No caso, são várias questões aleatórias que a gente vai aqui de surpresa fazer e vamos ver como que vai funcionar, né? Revalida 2017. A gente estava pegando uma fase de cardio, pegamos também cirurgia, infecto e várias outras coisas. Então vamos ver como vai funcionar agora. Um trabalhador rural com 69 anos de idade e história de exposição prolongada ao sol procura atendimento médico devido à lesão de face demonstrada na figura abaixo. Nesse caso, que tratamento médico subsequente à biópsia incisional da pele e o exame histopatológico da lesão deve ser realizado? Então, vemos aqui essa lesão aqui é uma lesão basocelular que afeta o rosto, o pescoço e as orelhas também. Temos a diferenciação do espinocelular, né? A espinocelular ela acomete os lábios, o dorso das mãos e também a cicatriz. É, essa lesão aqui, ela é devido a muita exposição ao sol, né? As pessoas que trabalham na zona rural e entre outras coisas assim, pode causar essa lesão basocelular. E a ressecção da lesão é a margem de 0,4, aqui está 0,5, né? Mas é 4 milímetros, tá? Só para. Vamos ver agora a questão 86. Agora vocês estão vendo que está seguindo uma sequência de lesões, né? Câncer de pele e entre essas outras coisas. Bora ver. 2016, revalida INEP. Uma mulher com 29 anos de idade procura a UBS na Unidade Básica de Saúde, referindo que está há 2 meses que há 2 meses tem percebido mudança no padrão de uma mancha em sua pele, localizada na região dorsal. Relata ainda que a mancha vem apresentando prurido e sangramento eventual. A paciente mostra-se preocupada devido ao fato de sua mãe ter apresentado melanoma aos 45 anos de idade na região dorsal, tendo sido submetida à ressecção desse melanoma com ampla margem de segurança e esvaziamento axilar. Ao exame físico, observa-se na paciente a lesão mostrada na imagem a seguir. Essa imagem aqui, que é um melanoma, né? Porque a mãe também teve. Mas vamos ver aqui por que que é um melanoma. Tem um ABCDE, né? ABCD também. Que o é de assimetria, vemos aqui que não tem simetria. O B de bordas, que são irregulares também. O C de coloração, que ela é mais hiperpigmentada, e o D de diâmetro, né? Que o diâmetro quanto maior, ele pode ser pior também. Então vamos ver aqui a resposta. Realizar a excisão da lesão sob anestesia local em regime ambulatorial na UBS e encaminhar o tecido para o exame histopatológico. Vamos ver aqui. B. Tranquilizar a paciente explicando que a lesão apresenta evidências de benignidade e que não existe maior risco para melanoma, apesar do fator familiar. Então, está aparecendo muito melanoma, então vamos continuar aqui. Encaminhar a paciente para o centro especializado da biópsia, para a biópsia excisional e posterior complementação cirúrgica de acordo com o resultado do exame histopatológico. Essa está sendo mais bonita, né? Vamos ver a outra. Reavaliar a paciente 6 meses para observar a evolução da lesão pigmentada sob dermatoscopia e, caso não apresente alterações, acompanhar a paciente anualmente. Pessoal, melanoma é uma enfermidade maligna. Não podemos esperar, né? Então vamos encaminhar essa paciente para um centro especializado. Vamos aqui, questão 87. De novo, né, o melanoma. Mulher branca de 47 anos comparece à consulta médica da Unidade Básica de Saúde queixando-se da presença de lesão escurecida, assimétrica, bordas irregulares
em antebraço esquerdo. Relata que nas últimas 4 semanas a lesão tem aumentado de tamanho e se tornando pruriginosa, com episódio de pequeno sangramento local. É o que a gente falou, né, sobre o ABCDE. Bacana. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Melanoma. É bom, né? Rever os conceitos. É bom que essas questões aqui, às vezes, elas seguem um padrão, mas às vezes ela muda, então é bem é, surpresa mesmo. Vamos ver aqui 2014. Uma senhora com 47 anos de idade é atendida na unidade básica de saúde com queixa de caroço no pescoço há 4 meses. A palpação da região cervical, o médico encontrou um nódulo de mais de 4 centímetros de consistência endurecida e aderido aos planos profundos. Ah, pessoal, a dica que eu tô dando, que já é, todo mundo já sabe, né, mas eu venho para aumentar e dizer que vocês têm que usar essa técnica de sempre marcar, porque facilita muito, ainda mais se o texto for gigante, porque o INEP ele gosta de textos gigantes, né? Esse aqui que é menor, mas geralmente são. Você leu no começo, quando chegou no final já esqueceu tudo do começo. Vamos continuar aqui. Foi solicitada a ultrassonografia cervical, que evidenciou um nódulo tiroidiano de 4,3 centímetros com hipoecogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e fluxo intranodular. As dosagens séricas de T3, T4 e TSH foram normais. A principal hipótese diagnóstica e investigação inicial são. Pessoal, vamos ver aqui. Bócio nodular tóxico, cintilografia tiroidiana, cisto do conduto tiroglosso, biópsia excisional, tiroidite de Hashimoto, dosagem de anticorpos antitireoidianos, carcinoma de tireoide, biópsia por agulha fina, guiada por ultrassom. Um nódulo de consistência endurecida, aderida a planos profundos. Aderida a planos profundos quer dizer que já está invadindo outros lugares, né? Se a gente não fazer uma biópsia e descobrir o que está acontecendo, pode ter uma metástase e esse paciente pode ficar muito pior, né? Então, carcinoma de tireoide. Foi muito boa, né, essa questão? Muito conceitual. Vamos ver aqui. 2017. Um homem com 33 anos de idade, com diagnóstico de esquizofrenia há 8 anos, em tratamento regular no CAPS, faz uso de quetiapina 600 miligramas dia e encontra-se estável em relação aos sintomas psiquiátricos. Ele comparece à unidade de saúde da família para reavaliação periódica. Refere que ganho de peso de 1,5 kg em 3 semanas, polifagia e polidipsia, sem outros sintomas. Em face desse caso, qual deve ser a conduta adotada? Referenciar o caso à atenção especializada para investigação adicional e manejo adequado do quadro clínico atual? Acho que não, vamos ver. Encaminhar o paciente para internação, considerado recurso terapêutico instrumento do projeto terapêutico singular? Aumentar a dose de quetiapina a 800 miligramas dia, considerando-se interações medicamentosas para otimização do tratamento? Vamos ver essa agora, hein? Avaliar glicemia em virtude do risco de complicações metabólicas decorrentes do controle do quadro glicêmico em função do tratamento medicamentoso para a esquizofrenia. Pessoal, o paciente, um homem de 33 anos de idade, né? Tudo bem, ele está estável em relação aos sintomas psiquiátricos. Quer dizer o quê? Que a medicação está funcionando. Outra coisa aqui, é um paciente que tá bom, ele ganhou peso, 1,5 kg nas últimas 3 semanas, polifagia, polidipsia. Isso é sintomas de quê? Diabetes mellitus, gente. Vamos avaliar a glicemia em virtude de complicações metabólicas, tá bom? E outra coisa aqui que eu queria até comentar, infelizmente eu não tenho uma câmera ainda, mas vamos gravando assim, né? Vai que vamos melhorando. Mas só de saber que temos interação, vocês podem comentar também no chat, que vai ser bem legal. Vamos, Revalida 2017.
Um homem com 43 anos de idade, sem histórico de tabagismo, fez dosagem de sua glicemia de jejum em exame de rotina no Serviço de Medicina do Trabalho, tendo sido encontrado como resultado o valor de 120 mililitros de, miligramas por decilitro. A referência é 110, está aumentada, né? Devido ao quadro, foi encaminhado à unidade básica de saúde para avaliação médica. O médico que o atendeu, não tendo detectado história familiar de diabetes mellitus, nem encontrado alterações em seu exame clínico, pediu novo exame para a dosagem de glicemia em jejum, que apresentou 120. Solicitou então dosagem de glicemia 2 horas pós-carga, pós-prandial e dosagem de hemoglobina glicada que apresentavam respectivamente os seguintes resultados: 160 e 6,1. Ele está um pouco acima, né, do normal, mas dá para a gente fazer isso aí. É isso aqui que eu ia falar. Alimentação saudável e mudança de estilo de vida. Nessa situação, e de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, quais deve ser o intervalo de tempo recomendado para a reavaliação do paciente e a conduta médica adequada no retorno? Gente, o paciente está bem, né? Mudar estilo de vida. Se ele começar a praticar exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, a cada ano, a cada ano ele vai ser uma pessoa melhor. Vamos para a questão 91 agora. A gente vai até a questão 112. Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo, tá bom, gente? Vai ser muito legal. Vamos todos à aprovação. Rumo à aprovação. Tome bastante água. Vamos ler aqui agora. Questão de 2012, revalida INEP. Tá caindo só do INEP, né? Eu gosto mais das questões do INEP do que da FMT e das outras. O USP é bom também, mas a do INEP, por mais que tenha bastante questão que são anuladas e tal, 2025 não teve tantas anuladas assim. E eu acho que depois com o Enamed junto aí vai melhorar. Vamos continuar aqui. Uma mulher de 57 anos de idade, em acompanhamento na unidade básica de saúde, apresenta-se com PA de 150 por 100, circunferência abdominal de 100, glicemia de 115, triglicérides de 200 e HDL de 35. É síndrome metabólica, né? Na terapia medicamentosa hipotensora, a droga potencialmente apresenta efeitos metabólicos antagônicos às medidas de redução de peso e controle da glicemia. Qual que é? Gente, essa questão realmente foi uma questão muito sacana. É uma questão sacana. Eu já fiz ela anteriormente, assim, e eu tinha errado ela. Eu só sei ela mesmo porque eu já fiz anteriormente. É, efeitos metabólicos antagônicos. O que é antagônico? É o que é, tipo assim, o contrário. Qual vai dar o efeito contrário às medidas de redução de peso? É o propranolol, né? O beta-bloqueador propranolol. Vamos para cima. Questão 92, 2020, vai. Uma paciente com 20 anos de idade notou nodulação na região central do pescoço, procurou atendimento médico ambulatorial, no qual foi solicitada a dosagem de hormônio tiroidiano. E ausculta a compulsão por agulha fina, aspirativa por agulha fina, PAF, do nódulo. O resultado do nódulo de 1 centímetro em lóbulo esquerdo da tireoide, hipoecóico, de margens irregulares sem calcificação. A PAF não conseguiu distinguir entre a lesão maligna ou benigna, Bethesda 4. O resultado do perfil de expressão genética, o PEG, identificou suspeita para a malignidade. A conduta médica adequada para esse caso é observar Bethesda 4, não. Solicitar, não. Já tem aqui o resultado, né? Tireoidectomia total, acredito que é só depois do Bethesda 5, né? E o 6 aí que é maligno, né? É porque temos a diferenciação entre o critério de Bethesda, que é com PAF, e antes é com o TIRAT.
TIRADS, que é com ultrassom. Então a classificação do Bethesda vai até o 5 e não, vai até o 6, desculpa, e o TIRADS vai até o 5. Então, é um indicar cirurgia com retirada do lobo esquerdo, sem linfadenectomia. Muito boa essa questão. 2022. Realmente, tem algumas questões que são bem difíceis mesmo. Tipo assim, algumas eu sei muito pelo fato de eu já ter feito e já ter, tipo assim, igual, a gente tá fazendo, vamos fazer agora vários repetitivos relacionados à tireoide. Vou até colocar na descrição do vídeo também relacionado à tireoide. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, podem comentar, tá? Diga assim, ó, hashtag aprovado. Bora. Uma mulher com 44 anos de idade é atendida em hospital e refere aumentos de volume cervical há 5 meses, nega dispneia e disfagia, alterações do sono no hábito intestinal. Relata a história de hipotireoidismo materno e câncer de tireoide em sua irmã mais velha. Ao exame físico, nota-se tireoide aumentada uma vez, é móvel, consistência fibroelástica, nódulo palpável em torno de 3 centímetros em lobo direito, móvel e elástico, não havendo linfadenomegalias cervicais. Linfadenomegalias cervicais. Na investigação, no caso dessa paciente, a conduta adequada é: qual a primeira coisa que se faz quando o paciente está com alguma alteração na tireoide? Ultrassom, gente. Depois de ver o TIRADS, vamos ver o Bethesda. Que o Bethesda vai até o 6 e TIRADS vai até o 5. Vamos seguindo. Vai. 2022, viu? Uma paciente com 19 anos de idade apresenta-se no ambulatório com queixa de caroço no pescoço. Nega a comorbidade, uso de medicações, nódulo palpável em lobo esquerdo da tireoide, medindo aproximadamente 2,5 por 2 centímetros, endurecido não pulsátil. Sem fêmea indolor aderida à musculatura infraioidea. Há ainda alguns linfonodos cervicais palpáveis à esquerda, sem outras queixas. Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável? O exame inicial a ser solicitado. Gente, é muito. Acho que de tanta gente fazer, a gente já fica tão acostumado. Um caroço no pescoço, desse tamanho, endurecido, não pulsátil e aderido à musculatura. Se tá aderido, gente, você tem que já acender bem uma lâmpada bem grande assim na sua mente. Tá bom? 2023. Eu gosto das questões que vão ficando mais atuais, né? Mas vamos ver. Uma paciente com 57 anos assintomática foi submetida a exames complementares iniciais de check-up que revelaram a presença de hipercalemia leve a moderada, de 11,5, a referência até no máximo 10,5, né? Sendo referenciada para o ambulatório de endocrinologia de um hospital terciário. Ao ser atendida nesse serviço, foi solicitada a dosagem de paratormônio, cujo resultado revelou aumento de 189, a referência de 65. Considere a hipótese diagnóstica principal. Foram realizados outros exames complementares que revelaram os seguintes achados: ultrassonografia com cálculos e cálices renais, nefrocalcinose bilateral, presença de colelitias em vesícula biliar e densitometria óssea que é menos que 2,5 da coluna lombar colo femoral. Calciúria de 600 miligramas em 24 horas, com vista à possível ressecção cirúrgica minimamente invasiva de lesão adenomatosa, feito um exame de SPECT com TC Cis-Tamib, que revela hipercaptação nodular de cerca de 2,5 centímetros na base do pescoço à direita. Considerando esse contexto, que dado indicativo de intervenção cirúrgica mesmo estando a paciente assintomática?
desenvolvimento de colitíase, a idade superior a 50 anos de idade, o tamanho do nódulo cervical ao SPECT ou o score T menor que 2,5 na densitometria óssea. Eu fiz essa questão duas vezes, desde quando eu comecei a estudar, né? Vai fazer 2 anos que eu estou estudando, uns 2 anos mesmo, para o Revalida intensamente mesmo. E eu fiz ela duas vezes, acertei as duas vezes, e agora também, mas foi bem lógico, assim, não foi muito específico, não. Mas foi bom, né? É sempre bom. Revalida INEP. Rever, né? Voltar na sua memória, naquele lugar lá, é muito importante. Vai, vamos ler aqui. Um escolar com 8 anos, acompanhado da mãe, chega à unidade básica de saúde com queixa de estar muito cansado e sonolento. A mãe refere que há aproximadamente 20 dias ele vem perdendo peso, a cerca de 5 quilos. Relata, ela relata ainda que o filho, embora não tenha controle esfincteriano noturno desde os 5 anos, tem apresentado enurese noturna desde o princípio do quadro. Conta também que no mesmo período passou a demonstrar apetite exagerado e que há 5 dias começou a apresentar dor abdominal de moderada intensidade sem localização específica, intermitente associada a náuseas e vômitos. Ao exame físico da criança, a criança se apresenta em regular estado geral, hipocorado, febril, cianótico, mucosas secas, hipoativo, face de dor e não tenso. A ausculta pulmonar, não há ruídos adventícios, frequência respiratória de 50 pulsões respiratórias por minuto, com movimentos respiratórios amplos, a ausculta cardíaca sem alterações, frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, abdômen globoso, a palpação profunda, ruídos hidroaéreos presentes, sem massas ou visceromegalias. Após o manejo inicial, qual das opções a seguir mostra o segmento a longo prazo adequado para essa doença? O apoio familiar é fundamental para que o problema possa ser controlado, evitando as complicações, uma vez que trata de uma doença crônica. O uso ambulatorial farmacológico com o análogo sintético de vasopressina associado ao tratamento psicológico com alarme costuma levar à remissão do processo por volta dos 15 anos. Gente, nós estamos com uns. Você leu isso aqui, você já tem que bater na sua cabeça algo. Uma criança que se sente muito cansada, sonolenta, perdendo peso, suando frio, né? Na verdade, urinando à noite também, dor abdominal, tipo assim, associada a náusea e vômito, mucosas secas, hipoativo. O que que essa pessoa tem? Abdômen doloroso. Gente, é uma cetoacidose diabética. Vou falar até mais, né? Porque não é cetoacidose diabética embarca em algo a mais, que é o diabetes mellitus tipo 1, né? Então aqui não volta, aqui não é assim não, é algo crônico. Os pacientes apresentam com frequência períodos de remissão que geralmente duram décadas, conhecidos por lua de mel, sendo desnecessária a reposição hormonal ao término desse período. Não, gente, não vai ter remissão não, infelizmente. A adoção de estilo de vida saudável, alimentação balanceada e práticas de exercícios físicos regulares é considerado um pilar de tratamento, sendo desnecessária a terapia farmacológica. Seria lindo se fosse verdade, mas não é verdade, gente. É, realmente é necessário tomar a insulina para quem é diabético tipo 1, até tipo 2, dependendo do caso, né? O apoio familiar é fundamental para que o problema possa ser controlado, evitando-se as complicações, uma vez que se trata de doença crônica.
2023, questão 97, uma paciente de 28 anos procura unidade básica de saúde solicitando encaminhamento a um serviço de cirurgia bariátrica. Ela relata que desistiu de tratamentos conservadores após tentar emagrecer sem sucesso por mais de 10 meses, utilizando métodos farmacológicos e restrição calórica. Também relata que sua vizinha foi submetida à cirurgia bariátrica, que pelo menos com menos peso que ela e que perdeu 30 quilos em 6 meses, com grande ganho de qualidade de vida. A paciente tem 1,62 m de altura e peso de 112. É portadora de hipertensão arterial sistêmica, a qual é controlada com losartana 100 miligramas por dia. E diabetes mellitus tipo 2, uso de dapaglifosina 10 miligramas ao dia e de metformina 1 grama ao dia. Além disso, faz uso de rosuvastatina 20 miligramas ao dia para tratamento de dislipidemia e apresenta amenorreia. E também é tabagista, sedentária e revela que sofre de depressão. Que situação, né? Bora ver. Diante dessa demanda da paciente, assinale a opção que apresenta a conduta médica adequada. Orientar a paciente sobre necessidade de acompanhamento multidisciplinar e encorajá-la a continuar com a abordagem conservadora, pois a indicação de cirurgia acontece após tentar emagrecer, sob supervisão médica por cinco meses em um ano, em período de 2 anos. Vamos ver outra. Encaminhar a paciente para o serviço cirúrgico, o qual lhe esclarecerá sobre a necessidade de mudança nos hábitos de vida e, considerando o impacto permanente da cirurgia, serão apresentadas escolhidas técnicas cirúrgicas tanto com a paciente quanto a família. Gente, que linda, né? Essa questão, essa daqui. Vamos ver essa aqui, bora ver. Informar a paciente sobre os critérios de indicação de cirurgia bariátrica, como IBMC maior que 40 e presença de comorbidade, encaminhá-la para multidisciplinar para tratar plano de cuidado individualizado e estratégia conservadora, acompanhamento semanal. Seria lindo, né, se ela realmente fizesse isso, mas após tentar emagrecer sem sucesso, 10 meses, claro que a gente podia esperar mais um pouquinho, né? Podia esperar tipo 2 anos, seria bom. Acho que tá até no protocolo, é 2 anos que tem que esperar. Vamos ver aqui. Esclarecer a paciente que as comorbidades são fatores de contraindicação. Não. E encaminhá-la para a equipe multidisciplinar, estabelecendo a adequação de medicação. Não existe medicação. Ah, tá, entendi. Além de elaboração de um plano individual de cuidados que inclua antidepressivo na abordagem farmacológica. Esse não é a abordagem com alguém que vai fazer uma cirurgia bariátrica, né? Nem e não existe medicação para obesidade, tá, gente? Só para lembrar. O OMS não apoia. Ou, OMS não, o Ministério da Saúde brasileiro. Olha essa questãozinha. Que linda, né? Seria tão bom, mas tá bom. Vamos, 2023. Abordagem imediata ao paciente cetoacidose diabética na unidade de pronto atendimento que o médico deve solicitar exames, rever as medicações e uso de orais e insulinas, indicar a utilização de insulina NPH ou regular, conforme a glicemia capilar. Hidratação venosa. Gente, a primeira coisa que se faz com um paciente que está com cetoacidose diabética é hidratar. Mas isso é tudo ao mesmo tempo, não tem jeito. A mesma, como se fala, até perdi o nome, que você vai fazer injeção, para você tirar sangue. O mesmo lugar que você vai tirar sangue é o mesmo lugar que você vai colocar, hidratar o paciente, né? Então vai solicitar, mas a primeira coisa, imediatamente, é hidratar. 99. Uma mulher de 35 anos é encaminhada a um ambulatório de referência no hospital de atenção secundária em função de queixas de nervosismo, insônia e tremores. Ah, tá. A paciente nega dor cervical, assim como linfonodomegalias palpáveis. Nega também quadros infecciosos recentes. Ao exame físico, a, a paciente exibe face basodoviana típica,
extremidades quentes e úmidas, taquicardia, 120 batimentos por minuto. Ah, essa pressão arterial está divergente, né? No exame da tireoide, nota-se pequeno aumento de tamanho não nodular e sem sopro local na ausculta. Qual é a primeira coisa a fazer com uma paciente com hipertiroidismo? Qual é a primeira coisa? Tireoide. Vamos ver aqui. Nega dor, assim como não tem nada. Então, TRAB, né, gente? TRAB é de hipertireoidismo e anti-TPO de hipotireoidismo. O pessoal vai escrevendo, né, algumas coisas que eu vou falando, você pode ir escrevendo, que vai ser muito bom, muito importante. Bora aqui, falta agora 12 questões. Um médico é chamado para avaliar um homem internado por pancreatite aguda biliar. Ao chegar ao posto de enfermagem, a técnica narra que o paciente começou a queixar-se de cãibra na mão enquanto ela estava começando a desinflar o manguito do esfígado mamômetro. O paciente queixa de parestesia periorais e nas extremidades. Ao exame, o paciente está angustiado e sudoreico, com sinais vitais inalterados e com glicemia capilar de 138 miligramas por decilitro. O médico, então, pede um manguito, infla a bolsa durante 3 minutos acima da pressão sistólica e observa a mão contraturada. É, Depois percute o nervo facial e observa a contração dos músculos perilabiais ipsilateralmente. Diante disso, ele solicita um eletrocardiograma e constata intervalo QTc aumentado. Considerando o quadro apresentado, assinale a opção que descreve a hipótese clínica correta para explicar o cenário e as alterações descritas. Cãibra, desinflar o manguito. O que aconteceu? Parestesias periorais. Como que é o nome desse sinal que quando infla a bolsa do manguito dá uma é o sinal de Trousseau, tá bom? Escreve aí Trousseau. É troceal, né? Na verdade, em português. E o nervo facial, quando dá essa contratura muscular perilabial ipsilateralmente, se chama. É porque eu não tenho câmera aqui, mas se eu tivesse câmera eu mostraria pra vocês. Mas imagine aí, é como se eu estivesse dando um peteleco na minha bochecha. Aí você lembra do tec, entendeu? Um tec, tec, tec. Aí você vai lembrar desse sinal que é o Chivostec, que quando você acontece a contratura no músculo perilabial ipsilateralmente. E qual é a alteração descrita? Hipocalemia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia e hipercalcemia. Gente, hipocalcemia, né? Está em baixa. Vamos, 101. 2023, uma mulher de 49 anos comparece à unidade básica de saúde para consulta de rotina. Ela relata ao médico que ficou muito preocupada depois de ler uma matéria na internet sobre os riscos de osteoporose após menopausa. Sua menstruação ocorreu há 15 meses e a paciente não pratica atividade física regularmente, mas relata alimentação balanceada e sem restrições. Ela nega doenças crônicas e uso de medicações contínuas, etilismo ou tabagismo. Na história familiar, relata que sua mãe, de 67 anos de idade, possui diagnóstico de hipertensão arterial e hipotireoidismo. Ao exame, a paciente apresenta pressão arterial de 126 por 78, de boa, índice de massa corporal de 27 quilos, está sobrepesa, né? Sua tireoide é normal, a palpação, ao exame da mama, todos dentro da normalidade. Nesse caso, para a prevenção primária da osteoporose, o médico deve suplementar o carbonato de cálcio e com vitamina D, além de iniciar rastreio de densitometria óssea aos 55 anos de idade, manter uma dieta rica em cálcio e vitamina D com exposição solar adequada
e exercícios regulares para fortalecimento muscular ósseo. Gente, que linda essa aí, hein? Como que pode estar errada? Uma questão dessa aqui. Fala. Fala se pode estar errada. Eu vou ler o resto, mas já vou ficar feliz nessa. Realizar densitometria óssea e, caso seja confirmada a osteopenia, suplementar com carbonato de cálcio e com vitamina D. E usar alendronato de sódio ou raloxifeno. Gente, isso eu nem, tipo assim, nem sei falar direito. É realizar a dosagem sérica do hormônio folículo estimulante e do estradiol. E caso seja confirmada a menopausa, fazer o uso da terapia hormonal. Então, a melhor alternativa aqui mesmo está sendo a alternativa B, porque realmente precisa manter uma dieta rica em cálcio e em vitamina D, com exposição solar adequada. Vamos passar aqui? É questão 102. 2017, vamos ler aqui. Um homem com 18 anos de idade procura a unidade básica de saúde com queixa de indisposição, poliúria e polidipsia e perda ponderal de 5 quilos nos últimos 4 meses. Realizou teste de glicemia de jejum no dia anterior. Eu já vou marcar aqui enquanto a gente vai lendo. Realizou glicemia de jejum no dia anterior, que deu 382. O paciente relata que não há história de diabetes mellitus na família. Ao exame físico, constata índice de massa corporal de 20, né, emagrecido, circunferência abdominal de 90, pressão normal, não apresenta, não observa acantoses nígricas. O resultado do exame clínico dos aparelhos circulatórios e respiratório apresenta do paciente é normal. Diante desse quadro, o médico introduziu insulinas NPH irregular de imediato, encaminhou o paciente à endocrinologia para o tratamento, para o segmento. Nessa situação, a orientação médica adequada a esse paciente e seus familiares é: gente, questão de 2017. A introdução de dieta hipocalórica para a perda de 5 a 10%. Gente, vai emagrecer mais o menino, coitado. A suspensão da dieta e da insulina em caso de síndrome febril ou diarreia para diminuir o risco de hipoglicemia. Gente, nunca pare de dar a insulina. Não pode parar não pode suspender. Nem dieta, né? A suspensão da insulina NPH quando a glicemia for menor que 100, devido ao risco de hipoglicemia. O adiamento do início de atividade física, pois existe o risco do paciente para desenvolver cetoacidose glicêmica nesse momento. Se esse rapaz aqui ele fizer exercício físico, pode piorar a situação. Porque vai liberar mais, né? O corpo dele vai trabalhar mais. Então vamos passar aqui. 103. Um paciente com 56 anos de idade, 2014, hein? Com antecedente de obesidade desde a adolescência e hipertensão arterial sistêmica há cerca de 15 anos, em uso de enalapril, 10 miligramas 2 vezes ao dia. Procurou ambulatório de clínica médica com queixas de poliúria e polidipsia iniciadas há cerca de 3 meses. Ele refere que perdeu cerca de 9 quilos nesse período, sem alterações na dieta habitual. Nega também doenças cardíacas, renais e hepáticas. O paciente é sedentário trouxe o exame da semana anterior, que mostra glicemia de 346 miligramas por decilitro. E uma outra glicemia de jejum do dia anterior à consulta de 334 miligramas por decilitro. A glicemia capilar, no entanto, foi de 441. Ao exame físico, o paciente encontra-se corado, estado geral regular, eupneico, desidratado e corado. Acantose nigricas cervical, 28, sobrepeso, circunferência abdominal, pressão arterial um pouco aumentada, sentado e de pé. As auscultas cardíaca pulmonar foram normais. Além da orientação dietética e prática de atividade física, qual a conduta a ser adotada nesse momento? Pessoal,
poliúria, polidipsia, perda de peso. Essa glicemia está tão aumentada duas vezes. Acantose níveis. O que que esse paciente tem que fazer? Ficar sem medicação? Não, gente. Insulina. Insulina é a resposta. 104. Revalida. Uma mulher de 64 anos de idade, obesa, diabética tipo 2, há 10 anos faz uso de metformina em dose alta, 2 gramas ao dia, sem obter o controle glicêmico adequado. Em consulta ambulatorial de controle realizada há 10 dias, apresentava peso de 70 quilos, glicemia em jejum de 197 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada 7,2, está aumentada na microalbuminúria, e naquela ocasião foi negociada com a paciente a suspensão de metformina, o uso de início de insulina NPH, 14 unidades antes do café da manhã e 7 unidades antes do jantar. Retornando à consulta hoje, o paciente traz consigo glicemias capilares de 200 miligramas por decilitro, em cada 3 de 4 dosagens diárias realizadas durante a semana. Qual é a conduta mais adequada? Pessoal, o que que para diminuir essa glicemia? É, temos que aumentar à noite e também aumentar pela manhã. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Trocar? Não. Acrescentar antes das refeições? Não necessariamente. Aumentar as doses de NPH antes do café da manhã e do jantar. 105, bora ver. Gente, essas questões de diabetes, eu tava falando de cardio, né, no último vídeo, mas falando de diabetes também, é uma coisa que tem que, tipo assim, é o meu, sabe, a dificuldade. Eu tô, tipo, lutando contra, entendeu? Contra a correnteza. Mas tá me ajudando bastante, estudando para essas questões, né? E vamos continuar aqui. 2014, um homem com 34 anos de idade, sem antecedentes patológicos prévios, procurou ontem a unidade básica de saúde porque vem evoluindo nos últimos 4 meses com queixa de poliúria, polidipsia, perda ponderal nos 7 quilos nesse último período. Há 2 meses realizou o exame complementar, glicemia de jejum 348, nega história de diabetes. Desde então fez uso crescente de metformina, glibenclamida, 1.700 miligramas dia e 10 miligramas dia, respectivamente. As auscultas cardíacas pulmonares são normais, refere persistência de sintomas. E os exames complementares escolhidos hoje revelaram glicemia de jejum de 296 miligramas por decilitro. Glicemia 2 horas após o café da manhã, 412 miligramas por decilitro. Hemoglobina glicada de 10%, 10,1%. Mostra desidratado, corado. Circunferência abdominal, tá tudo. Agora vamos ver qual a conduta. Aumentar a dose de glibenclamida e de metformina e adicionar insulina antes de dormir. Manter a dose de glibenclamida e metformina e associar NPH antes do café da manhã e do jantar. Suspender glibenclamida e metformina, adicionar insulina NPH antes do café da manhã e antes de dormir, bem como insulinas regulares antes das alimentações. Vamos suspender glibenclamida e manter metformina. Pessoal, um paciente que já está mais de 10% é só insulina, viu? Só insulina. E tá muito certinho aqui, ó. NPH antes do café da manhã, antes de dormir e regular antes das refeições. Pessoal, 2024.1 caiu na prova prática sobre a aplicação de insulina. Então é muito importante vocês que estão estudando para a prova teórica já dar uma revisada na prova prática, porque é muito importante, tá bom? É de extrema importância. Vai, vamos para 106. 2013. Um homem com 18 anos de idade apresenta diagnóstico de recente de diabetes mellitus tipo 1. Encontra-se em acompanhamento com a unidade básica de saúde. Foram
prescritos insulina NPH 16 unidades, insulina regular de 6 antes do café da manhã, antes do café, insulina 8 unidades, mas insulina regular 4 unidades antes do jantar. O paciente foi orientado a verificar a glicemia capilar antes das refeições e ao deitar, fazendo a aplicação de insulina regular adicional conforme o resultado da glicemia, devendo preencher o registro com o resultado da glicemia e dose adicional de insulina regular utilizada. O paciente retorna à unidade básica de saúde após 30 dias. Com base nessas informações e de posse do registro de glicemias, a melhor recomendação em relação ao ajuste das doses de insulina NPH ou regular prescrita zero. Pessoal, o que a gente vai fazer? É, precisamos aumentar uma mais à noite, né, para ele acordar e estar melhor. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Aumentar 2 unidades noturnas, no caso, a medida glicemia matinal em jejum tenha sido superior a 120 miligramas por decilitro. Associar. Não, vamos. É só noturno mesmo. Vamos seguir aqui, pessoal. Se você chegou aqui, até aqui você fala assim, ó. Rumo à aprovação. Hashtag rumo à aprovação. Tá bom? 2024. Bora fazer. Uma menina de 4 anos é levada ao pronto-socorro de um hospital público pelo SAMU com relato de quadro de náusea, vômitos e dor abdominal de evolução rápida nas últimas 6 semanas. Nas 6 horas, desculpa. Sua mãe conta que a filha teve perda de peso significativa na última semana. Ao exame físico, a paciente apresenta-se sonolenta, desidratada, hálito cetônico, taquicardia, taquipneica e glicemia capilar de 300 miligramas por decilitro. Gasometria acidose, né, metabólica. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a criança possui níveis reduzidos de. Pessoal, quais são. Que você vai pedir? Que a pessoa, qual é o esperado? Insulina e potássio. Gente, vocês estão percebendo que está tendo aquela sequência de questões? Agora é sequência de questões de diabetes, de cetoacidose diabética. Então, é bom para a gente fixar, né? É importante. Essa daqui é de 2016. Bora ver aqui. Questão 108. Um homem de 25 anos de idade é trazido ao pronto-socorro com rebaixamento de nível de consciência em 30 minutos. Um familiar relata que o paciente perdeu cerca de 10 quilos no último mês, apesar do aumento do apetite e do aumento da ingesta de líquidos, polidipsia e polifagia, né? Ao exame, o paciente apresenta-se sonolento, desidratado, né? Anictérico e afebril, apresenta também a pressão arterial de 120 por 80, a frequência cardíaca de 120, respiratória 37, a ausculta cardíaca e pulmonar estão dentro da normalidade. O paciente refere leve dor abdominal, a palpação superficial, sem dor descompressão brusca. Flap não presente, ó, acidose, bora ver, acidose metabólica, é isso mesmo. Agora a gente tem que ver sempre o potássio. Sempre quando você vê um exame assim, pessoal, prova prática, voltando aqui, sempre pedir glicemia, hemograma completo, potássio, sódio, cloro, né? Não esquecer dos exames que são principais, gasometria arterial, não esquecer de hidratar o paciente, ver como que está a dosagem de potássio para ver se você tem que colocar, tem que esperar repor. Então, bora ver aqui. Essa questão ela é muito conceitual, bora ver. Com base no quadro clínico apresentado, tratamento imediato indicado é hidratação, reposição de potássio e administração de insulina regular por via endovenosa simultaneamente? Não dá, né? Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administração imediata? Não pode, imediata, gente.
Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administrar insulina regular por via endovenosa após normalização do potássio. Se eu tivesse na prova, talvez eu marcaria e saía correndo. Mas como a gente prefere o certo, né? Bora ler esse daqui também. Hidratação e reposição de potássio por via endovenosa, administração imediata de insulina regular simultaneamente. Essa aqui é tipo uma junção daquela ali, das duas ali, e deu essa, né? 109. Mulher, 2011. Mulher com 19 anos procura pronto-socorro de um hospital secundário com queixa de dor abdominal e vômitos há 2 dias. Há cerca de 15 dias apresenta tosse e coriza amarelada e há 10 dias poliúria e polidipsia. Comenta ter emagrecido 12 quilos, 18% do peso, nas últimas 2 semanas. Informa não ter tido febre. Não relata antecedentes mórbidos pessoais ou familiares relevantes. Ao exame clínico, aparece vigil, consciente e orientada. Pontuação na escala de coma de Glasgow de 15. Corada, desidratada, 2 cruzes em 4. Taquipneica. Pressão arterial normal, pulso um pouco aumentado, respiratório também um pouco aumentado. Abdômen doloroso, a palpação epigastro. Sendo a descompressão brusca. Semiologia cardíaca, todos dentro da normalidade, pulmonar. Saturação 99, glicemia de 364. Foram solicitadas dosagens séricas de eletrólitos, exames de urina. Ah, ó, esses daqui, esses três aqui, ó. Prova prática. Eletrólitos, exame de urina e gasometria. Fechou? Além de se considerar o início de antibiótico terapia para o quadro respiratório alto, a conduta terapêutica imediata, a adequada é: qual é a conduta imediata? Aguardar os exames de antes da outra etapa do. Não. Iniciar insulina? Não. Como que a gente vai ver o potássio, né? A gente tem que saber o potássio. Aguardar o resultado do potássio e iniciar a expansão com soro fisiológico também tá linda, viu? Preparar a exposição com soro fisiológico e reposição de potássio. Mas a gente tem que ver, né? Vamos esperar. E iniciar a expansão com reposição de potássio e insulina. Estaria certo se falasse assim, após a normalização do potássio, instituir insulinoterapia. Opa, quase que eu marco essa, viu? Vocês viram o susto que deu? Vamos ver? Gente, é isso. Que engraçado, né? A gente, quando a gente sabe, a gente quer ser feliz. 2015, ao vivo é assim mesmo, cheio de coisas, cheio de história. Uma paciente de 11 anos de idade dá entrada no pronto-socorro com história de dor abdominal e episódios e 8 episódios de vômitos nas últimas 4 horas. A mãe dela relata que a criança perdeu 4 quilos no último mês, está urinando excessivamente. A menina passou por vários exames, frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, frequência respiratória de 60, sonolenta, aos olhos fundos, boca seca, enchimento capilar de 5 segundos, muro vesicular bem distribuído. O restante está sem. Só essa parte aqui que está mais complicada, né? Sonolenta, olhos fundos, boca seca, enchimento capilar de 5 segundos. Não foram evidenciados sinais de irritação no ninja ou resultados dos exames laboratoriais. É isso que a gente quer, ó. Hemogasometria arterial, ó. Acidose, metabólica, glicemia, ó. Potássio, tranquilo, né? Então vamos ver aqui. A gente vai ter que colocar o potássio até o 5, né? E vamos ver aqui. Iniciar insulina subcutânea após controle da desidratação com expansão volumétrica com soro fisiológico de 0,45. Gente, não é 0,45, tá bom? Já vou tirar aqui porque é 0,9. Iniciar solução de manutenção com potássio após controle da desidratação. Sim, com exposição volumétrica com soro de 0,9. Isso. Reposição de Y do bicarbonato. Não, bicarbonato não, gente. Só se tivesse. Deixa eu ver o bicarbonato aqui. Só se tivesse. Só se aqui tivesse menor que 7, né? Aí a gente preocupa mais.
Vai, mas vamos ver. 2013, criança com 9 anos de idade, previamente indígena, desenvolveu o quadro de astenia 2 dias. Às 6 horas passou a apresentar alguns episódios de vômitos do abdominal, poliúria e polidipsia. Viu que as questões sempre se repetem? Foi levada pela mãe ao pronto-socorro, onde chegou com quadro de desidratação e confusão mental. O plantonista solicitou a gasometria arterial, pH, né, está menor que 7,35, então está com acidose. É, esse aqui é um quadro muito bom, por causa que ele fala muito bem sobre a cetoacidose diabética, né, gente? Não é nada disso, intoxicação, obstrução, nada. Cetoacidose diabética corrigia a desidratação pelo cálculo da depleção do espaço extracelular. E agora a última questão do dia. Não fique triste porque vai ter mais. Tem mais 40 vídeos aí, galera. Então, me acompanhe que a gente vai seguir firmes rumo à aprovação. Vamos juntos, tá bom? 2017, um adolescente com 15 anos de idade é atendido ao unidade de pronto atendimento após ter apresentado vômitos e mal-estar em uma festa que havia bebidas alcoólicas disponíveis. Em consulta, o paciente nega ter tomado tais bebidas. Ele é previamente rígido e também nega o uso de medicamentos ou de drogas ilícitas. Segundo relatos familiares que o acompanham, o paciente faz dieta para perder peso, sem acompanhamento médico e fica horas sem se alimentar. Hálito cetônico, sonolento, desidratado, hemodinamicamente estável, respiratório 86, está aumentado, né? Vesicular fisiológico, abdômen difusamente doloroso, a palpação profunda, com ruídos hidroeiros diminuídos. Saturando um pouco baixo, né? Glicemia aumentado. Ó, acidose, cetoacidose diabética, né? Vamos ver o potássio, ó, como tá baixo. Então vamos ver aqui. Tratamento inicial adequado. Cetoacidose diabética, hidratação com solução fisiológica, cloreto de potássio. Imediata por insulina? Não, gente, vamos esperar para estabilizar, né, o potássio. Pessoal, foi isso. Essas foram as questões. Muito obrigado por estar até aqui. Fico muito feliz que você siga firme, não desista dos seus sonhos, persista e acredite neles. Acredite nos seus sonhos, acredite em Deus primeiramente, porque Deus é a razão de estarmos aqui, né? Vamos ser gratos e até a próxima. Terá mais vídeos. Ó, 1235. É vídeo, hein, galera? Vamos juntos nessa e até mais. Foi um prazer estar com vocês. Valeu.